Estados Unidos da América. Negociação. O mundo empresarial americano constitui-se de uma sociedade empresarial aberta e transparente, onde o elevado grau de profissionalismo facilita o contato e a condução dos negócios. É uma sociedade onde o mérito e a competência das pessoas são os elementos mais importantes para se obter sucesso. Deve-se cumprir horários, estar atrasado indica falta de profissionalismo e comprometimento. O cidadão americano valoriza a sinceridade e dá muita importância ao seu relacionamento social. Fora da esfera profissional, convidá-lo para almoçar e falar de assuntos de família, hobbies é perfeitamente aceito. Enfim, ao contrário do latino, o norte-americano estabelece uma fronteira muito demarcada e rígida entre o profissional e o pessoal. Cultura. Os Estados Unidos da América são compostos por 50 estados, onde se encontram vários pontos turísticos. Dentre eles, os mais conhecidos são Estátua da Liberdade, Central Park, Orquestra Filarmônica de Nova York, Hollywood, Miami, Teatro Fox, Museu da Coca-Cola, Cidade de Las Vegas. Vestimenta. O estilo americano de se vestir consiste em roupas de números maiores do que o necessário, o boné de beisebol e o inseparável par de tênis, com a justificativa do conforto em primeiro lugar. Culinária. Sua culinária consiste em pratos extremamente calóricos, como os indispensáveis ovos com bacon logo no café da manhã, e ainda hambúrgueres e milkshake, pão com pasta de amendoim, waffles com cobertura de mel, baby black ribs, que são suculentas costelas de porco cozidas e cobertas com molho barbecue. Para sobremesa, a opção é a famosa apple pie, torta de maçã, tipicamente servida no tradicional dia de ação de graças, brownies, bolos de chocolate compactos, muffins tipo de bolo e os saborosos cookies, biscoito com gotas de chocolate. A típica bebida dos Estados Unidos é Sprite, chamado de Bourbon. Ele é feito a partir do milho e é bem similar ao whisky e à tradicional Coca-Cola.
Canadá. O Canadá é totalmente livre de violência racial, classe social ou conflitos étnicos, sendo reconhecido pelo mundo como um dos lugares mais seguros para se viver. Por esta razão, o país se tornou o sonho de imigração para muitos em todo o mundo, reconhecido como o maior líder de tecnologia avançada no mundo, como por exemplo na área de comunicações. Comportamentos. Ser pontual para os canadenses é levado extremamente a sério, pois na sua cultura o atraso significa descaso e falta de interesse da parte do atrasado. Além disso, são muito educados, pensam sempre na relação entre o indivíduo e o sistema. É impossível você ser tratado mal neste país. As pessoas no Canadá aprendem a serem independentes desde crianças, fazem sua cama, preparam seu café, lavam a sua roupa, além de cuidar da faxina do seu quarto. Cada um cuidando da sua vida, não tem o hábito de se meterem ou repararem na roupa que você usa. Se está com uma maquiagem muito pesada, se tingiu o cabelo de cor diferente, o máximo que pode acontecer é olharem e fingirem que não viram. Costumes. Os canadenses, ao se cumprimentarem, prestam muita atenção no nome da outra pessoa. Quando não entendem, pedem para repetir até que compreendam e pronunciam corretamente. Para tudo, deve ser marcado horário, nem que seja para uma simples conversa sobre informações da sua conta bancária com o gerente do banco, senão corre-se o risco de perder a viagem. A refeição mais importante dos canadenses é o jantar. Negociações. Quando os canadenses negociam, se vestem formalmente, chamam os participantes pelo primeiro nome e são muito pontuais. Sua comunicação é franca e direta, por isso eles não fazem cerimônia para lhe dizer se não vão fechar negócio. Não gostam de interrupções quando alguém está falando e normalmente os grupos de negócio são entre poucas pessoas, as que realmente têm o poder de decisão dentro da empresa. Também são defensores e preservadores do meio ambiente. Curiosidades. Apesar da folha da árvore maple ser bastante associada com o Canadá, ela só foi reconhecida como emblema nacional em 1996. Para dirigir no Canadá, durante 3 meses, basta apresentar a carteira de habilitação expedida no Brasil. Cerca de 25% dos filmes produzidos por Hollywood são filmados em Toronto, convertendo esta cidade do Canadá na terceira maior cidade com maior produção de TV e filmes da América do Norte. Também sendo uma terra de diversas invenções, incluindo basquete, lâmpada elétrica, microscópio de elétrons, televisão, telefone, zíper e outros.
México. Oficialmente, Estados Unidos Mexicanos é uma república constitucional federal localizada na América do Norte. Com um território que abrange quase 2 milhões de quilômetros quadrados, é o quinto maior país das Américas total, com uma população estimada em 118 milhões de habitantes. É composto por 31 estados e um distrito federal. O México é uma das maiores economias do mundo e uma potência regional, e considerado um dos países recentemente industrializados e é uma potência emergente. Você sabe o significado das cores da bandeira do México? Então anote aí. O branco simboliza esperança, o verde significa unidade e o vermelho representa o sangue dos heróis nacionais. Cultura, culinária. A culinária mexicana é uma das mais diversificadas do mundo. Nasceu na mistura do europeu com o ameríndio, apesar de boa parte de seus pratos serem de origem pré-colombiana. As delícias mexicanas mais conhecidas são o taco, o burrito, o nacho, a tortilla e o chile. Bebidas. Conhecida no mundo todo, a tequila é um destilado feito a partir do sumo de uma planta chamada agave tequilana, ou mezcal. A planta é cultivada principalmente no estado de Jalisco, no povoado de Tequila, onde se encontram a maior parte dos fabricantes. Trajes típicos do México. Os trajes típicos do México são as famosas roupas de charro com sombreiro, chapéu. Para as mulheres, são os vestidos rodados geralmente com cores alegres ou saias do mesmo estilo com blusas em corte em V, com várias cores e desenhos bordados e geralmente são feitas à mão. Nos cabelos, as mulheres usam coque ou tranças e também usam sapatos típicos como se fosse uma sapatilha ou sandálias de saltinho baixo. Já os homens usam botas nas cores pretas ou marrom escuro. Curiosidades. A cidade do México está afundando 20 centímetros por ano. Tal constatação preocupa o governo, pois isso torna a capital do México sujeita a enchentes. Originária do México, a raça de cães Chihuahua recebeu o mesmo nome do estado de Chihuahua. O chocolate é originário do México e da América Central. Grande parte das novelas importadas pelo SBT foram produzidas pela emissora mexicana Televisa. Curiosidades. Uma celebração mais popular do México é o Dia dos Mortos, em 2 de novembro. Ao contrário dos brasileiros, que lembram os mortos com flores, missas e procissões, os mexicanos fazem uma verdadeira festa. Negociações. Os executivos mexicanos são, em geral, muito bem preparados. Nas reuniões de negócio, o executivo deve se mostrar muito paciente, há muita formalidade nos contatos. Recomenda-se usar roupas de cores mais discretas e sem maiores exageros. Em público, os homens não devem ficar em pé com a mão nos bolsos, é um sinal de hostilidade ou provocação. O aperto de mãos é suave e é o cumprimento entre homens e mulheres no México. Os homens devem aguardar que a mulher lhes estenda a mão. Os mexicanos são expressivos na comunicação verbal. Os intervalos podem demorar 3 horas, mas os negócios são abordados com frequência nesse período. Nas reuniões de negócios, o tema substantivo não é abordado imediatamente. Por decisão do governo do México, ficará suprimido o requisito de visto para os turistas e homens de negócios que viajam ao México por um máximo de até 30 dias.
Cuba. Cuba conquistou sua identidade e amadureceu guiada por patriotas, como o poeta José Martí, e em 1959 tornou-se o primeiro país socialista das Américas. Uma das principais medidas socialistas empreendidas pelo governo revolucionário foi a erradicação do analfabetismo. A assistência médica tornou-se completamente gratuita, o que fez reduzir-se significativamente o índice de mortalidade do país. Comidas típicas cubanas. Desde os tempos de colônia até a República, o arroz estava presente na alimentação dos habitantes. Hoje em dia, ele é consumido praticamente todos os dias. Através do tempo, ele foi se transformando até ganhar a identidade nacional, com algumas variações, como arroz com frango, arroz com carne, arroz com peixe e frutos do mar. Roupa típica de Cuba. A roupa típica cubana é a guayabera, uma camisa de linho ou de algodão branca com botões e 4 bolsos na frente. Ela foi criada para o trabalho no campo durante o dia inteiro sob o sol. Os 4 bolsos servem para guardar cigarros. Uma lei em 2010 determinou que a guayabera seja a vestimenta oficial dos representantes do governo cubano em serviço. Cultura de Cuba. Ela sofreu 2 grandes influências, ambas oriundas da época de sua colonização. A colonização espanhola deixou fortes raízes, que até hoje são bem explícitas em Cuba, principalmente em sua capital, Havana, que até hoje mantém muitas das construções e estilos adquiridos durante o domínio espanhol. Por outro lado, a atual cultura de Cuba teve grande influência africana, fato que se deve à chegada em massa de escravos africanos após a quase extinção dos antigos escravos, os ameríndios. Haiti.
Haiti. O Haiti é conhecido por suas ricas tradições folclóricas. O país tem muitos contos mágicos que fazem parte do voodoo haitiano. A economia nacional é pouco desenvolvida e se baseia em atividades primárias. O principal produto de exportação é o açúcar. O país também cultiva manga, banana, milho, entre outros. Em uma negociação, não devemos tocar muito no assunto de sua intimidade e não tratar eles com muita autoridade. O Haiti tem uma variedade de pratos que lembram muito a brasileira, principalmente pelo consumo de arroz e feijão e pela utilização de temperos e pimenta.
A saudação é habitual na Guatemala. Para os homens, aperto de mão e para as mulheres, um beijo na bochecha. Não faça manifestações efusivas de afeto, a menos que ele seja um amigo muito próximo de você. Não se limite apenas em ir ao escritório e reuniões. Vá em cafés da manhã e almoços. Quando entrar ou sair de uma sala ou escritório, deve sempre dizer olá ou adeus. Negociação. Pontualidade e boa aparência são essenciais para impressionar os seus parceiros da Guatemala. Eles realmente se preocupam com o que você está oferecendo, porém, pedem uma garantia do produto. Antes de iniciar as negociações com eles, sempre é bom ter uma pessoa conhecida para mediar as negociações. São muito pontuais. Mesmo sendo um atraso de 10 minutos, tentarão explicar o que houve. A organização de uma reunião de negócios é feita com bastante antecedência. A relação pessoal é importante para os negócios, sendo melhor visitá-los do que mandar e-mails ou dar telefonemas.